Você já percebeu como no ambiente de trabalho, o silêncio às vezes pesa mais do que as palavras? Como certos olhares, metas e cobranças despertam dentro de você uma sensação de insuficiência que parece antiga, como se viesse de um lugar muito mais profundo do que o cargo que ocupa hoje. Muitos chamam isso de pressão, de responsabilidade, de busca pela excelência. Mas, na verdade, o que age silenciosamente ali é a sombra, a parte de nós que tenta ser perfeita para esconder o medo de não ser o bastante. No escritório, ela se disfarça de eficiência, veste o terno do perfeccionismo e fala com a voz da exigência. Ela exige sempre mais, mas nunca se satisfaz. E quanto mais você tenta corresponder, mais distante se sente de quem realmente é. Essa é a armadilha que prende tantos profissionais. Trabalhar tanto que se esquece de si. A sombra no trabalho não é um inimigo externo, é um reflexo do inconsciente que tenta chamar sua atenção. Quando Jung falava sobre a sombra, ele dizia que tudo o que reprimimos em nós, o medo, a raiva, a fraqueza, o erro, acaba encontrando formas de se expressar. E o ambiente de trabalho é um dos palcos favoritos dessa expressão. Você já notou como, às vezes, adia tarefas simples até o último momento, não porque é preguiçoso, mas porque inconscientemente teme o julgamento? Ou como se cobra por cada pequeno erro, como se um deslize pudesse provar algo sobre o seu valor? O perfeccionismo, o adiamento e a culpa são, na verdade, manifestações diferentes de uma mesma força, o desejo de ser aceito. E esse desejo, quando não é consciente, domina a sua rotina sem que perceba. O perfeccionismo parece nobre, mas é uma prisão disfarçada de virtude. Ele te faz acreditar que só será digno de descanso quando tudo estiver impecável. Mas o problema é que o impecável nunca chega. Você corrige, refaz, recomeça, e mesmo assim sente que algo ainda está faltando. Essa sensação vem da tentativa de preencher um vazio que não pertence ao trabalho, mas à alma. O perfeccionismo é o modo como a sombra se protege da crítica. Se eu for perfeito, ninguém vai me rejeitar. Só que essa lógica transforma o ato de trabalhar em uma guerra contra si mesmo. Aos poucos, o prazer de criar é substituído pelo medo de falhar. A produtividade vira punição. E cada conquista perde o brilho porque a mente já se move para o próximo erro a ser evitado. Enquanto isso, o adiamento surge como uma forma inconsciente de resistência. Você diz a si mesmo que está procrastinando, que é falta de disciplina, mas o que o inconsciente está tentando dizer é: pare um pouco, você não está ouvindo o que sente. Adiar não é sempre preguiça. Muitas vezes é autopreservação. É o corpo tentando proteger a psique de uma pressão que ultrapassou o limite. É o inconsciente puxando o freio de emergência. Quando você entende isso, a culpa começa a se dissolver, porque a procrastinação deixa de ser um defeito moral e passa a ser um sinal. Um sinal de que talvez o ritmo, a forma ou o propósito do que está fazendo já não estejam alinhados com o que você realmente quer ser. A culpa é o terceiro rosto dessa sombra. Ela aparece mesmo quando tudo está bem. É aquele sentimento de não estar fazendo o suficiente, mesmo depois de entregar mais do que foi pedido. A culpa profissional é como uma sombra que te acompanha até nos dias de vitória. Você termina um projeto e, em vez de sentir alívio, sente que devia ter feito melhor. Esse é o ponto em que o trabalho deixa de ser expressão e se torna cobrança. A culpa nasce quando a sua identidade se confunde com o seu desempenho. Quando o seu valor é medido por resultados, o erro se torna um atentado à sua existência. Mas a verdade é simples. Você não é o que faz. Você é o que permanece mesmo quando nada dá certo. O que o trabalho revela é apenas uma parte de quem você é, não o todo. Reconhecer isso é o primeiro passo da integração. Integrar a sombra é acolher as partes de você que tenta esconder, inclusive as que falham, as que cansam, as que sentem medo. É permitir-se ser humano dentro de um mundo que exige máquinas. E aqui há um paradoxo. Quanto mais você tenta apagar suas imperfeições, mais distante fica da verdadeira competência. A alma pede equilíbrio, não exaustão. Jung dizia que a individuação é o processo de unir os opostos.
e isso vale também no ambiente profissional. Trabalhar com consciência é unir disciplina e descanso, razão e emoção, eficiência e humanidade. É quando você entende que a excelência não está em fazer tudo certo, mas em fazer com presença. Há um momento em que a ficha cai. Você percebe que passou anos tentando agradar chefes, colegas, clientes, e que, no fundo, o que queria era agradar a si mesmo. E mesmo assim, nem isso conseguiu, porque a régua interna estava sempre se movendo. Esse momento dói, mas também liberta, porque é o instante em que você entende que não precisa mais provar nada. O trabalho deixa de ser uma corrida e se torna um caminho. A sombra começa a perder força quando é olhada com gentileza. Quando você reconhece que o perfeccionismo é só medo de rejeição, o adiamento é um pedido por pausa e a culpa é o eco de uma consciência cansada. Algo muda dentro de você. É o início da verdadeira maturidade emocional. E essa maturidade não vem com diplomas ou promoções. Ela vem com o silêncio que surge quando você não precisa mais se justificar. Quando o erro vira aprendizado, não vergonha. Quando a pausa vira escolha, não fracasso. Quando o esforço deixa de ser sacrifício e volta a ser expressão. A sombra, então, não desaparece. Ela se transforma em aliada. Ela passa a te lembrar quando está indo longe demais, quando o ego quer dominar o coração, quando a produtividade ameaça engolir o propósito. A sombra se torna o espelho que reflete o que ainda precisa ser curado. E curar, nesse contexto, não é eliminar o defeito, mas trazer consciência. A integração da sombra é o que diferencia o profissional comum do profissional consciente, porque o consciente trabalha por propósito, não por medo. Ele entende que resultados são consequência, não identidade. Ele não busca ser perfeito, busca ser inteiro. E há uma diferença abissal entre os dois. Ser inteiro é estar presente mesmo nas falhas, é reconhecer o próprio limite e respeitá-lo. É entender que o descanso é tão produtivo quanto a ação. É saber que o trabalho serve à vida e não o contrário. Quando essa compreensão se instala, a ansiedade diminui, a culpa perde força e o prazer de criar retorna. Você começa a trabalhar com alma, e tudo o que é feito com alma tem poder de transformar não só o ambiente, mas as pessoas ao redor. O curioso é que, quando você faz isso, a produtividade melhora, a clareza volta, as ideias fluem, porque a mente não está mais ocupada tentando provar algo, está livre para expressar o que realmente importa. É como se o inconsciente, antes bloqueado pela exigência, finalmente respirasse, e o trabalho, que antes era um campo de batalha, se torna um espaço de expressão. Nesse ponto, o sucesso deixa de ser sobre reconhecimento externo e passa a ser sobre coerência interna. O verdadeiro sucesso é a paz que vem quando você se deita à noite e sente que viveu o dia de forma honesta consigo mesmo. Mas esse caminho exige coragem. Coragem para dizer não sei, para admitir errei, para aceitar preciso descansar. Em um mundo onde todos fingem estar sempre bem, essa vulnerabilidade é revolucionária. Ela humaniza o trabalho. E quando o trabalho se torna humano, a sombra não é mais ameaça, é orientação. Ela mostra o que precisa de atenção, o que ainda dói, o que foi esquecido. E você começa a perceber que cada desconforto é uma porta para se conhecer melhor. Então, da próxima vez que sentir culpa por não fazer o suficiente, lembre-se, talvez não seja falta de esforço, mas excesso de exigência. Quando perceber que está adiando algo, escute o que esse adiamento quer dizer. Talvez o que falte não seja foco, mas sentido. E quando sentir que o perfeccionismo está te sufocando, pare e pergunte: o que em mim tem tanto medo de errar? Essas perguntas abrem brechas de luz na escuridão. E é assim que a sombra se dissolve, não na luta, mas na consciência. No fim, trabalhar com consciência é um ato espiritual. É entender que toda tarefa, por menor que seja, é uma chance de praticar presença, que o trabalho pode ser um caminho de autoconhecimento e não apenas sobrevivência. Quando você coloca a alma no que faz, a rotina se transforma em ritual. E o resultado disso é serenidade.
a serenidade de saber que, mesmo com falhas, você está inteiro. Continue essa jornada. Inscreva-se agora e veja o próximo episódio da série, onde vamos explorar como a sombra se manifesta nos relacionamentos e nas lideranças, e como transformá-la em sabedoria prática no seu dia a dia. Porque o verdadeiro poder não está em eliminar a sombra, mas em iluminá-la com consciência.